aqui, as derivadas laterais. Então, lembrando, né, quando eu tenho, por exemplo, o valor 2 aqui no eixo do x e daí eu pego ali um ponto na parábola, eu sei que passa por esse ponto uma reta tangente à parábola, e essa reta tangente é dada por f de x igual a x mais b, e a derivada nada vai ser que este A aqui. E eu vou estar olhando, eu vou usar aquela fórmula em relação ao 2. Nas derivadas laterais, o que a gente vai fazer? A gente vai, em vez de olhar exatamente a derivada no ponto 2, a gente vai pegar os valores um pouquinho menores que 2, então os 2 menos, né? Um pouquinho menores que 2, e os 2 mais, um pouquinho maiores que 2. O que significa 2 menos? É pegar, tipo, 1,9999, como eu te expliquei, né? Bem perto do 2, só que pela esquerda, antes do 2. E o 2 mais é pegar o 2,000002, por exemplo. Tá muito próximo do 2, só que pela direita, né? Um pouquinho maior que o 2. Então, a gente vai analisar a derivada nesse ponto usando as fórmulas, né? E daí, se as derivadas laterais, né? A derivada, por exemplo, 2 menos e o 2 mais derem exatamente iguais, então quer dizer que a derivada no ponto 2 existe. E é exatamente o mesmo que o que deu nessas duas. É isso. Bom, e como que a gente escreve, né? A derivada num ponto qualquer pela direita vai ser essa, e a derivada lateral num ponto qualquer pela esquerda vai ser essa. Essas são as notações. Então, eu tenho esse exemplo aqui, essa função, que é dada por outras duas funções, e eu quero que encontre a f de x e a f de x pela esquerda. Então, como que a gente encontra a derivada? A derivada, né, é sempre assim, ó. F de A igual ao quê? Ao limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A. É a fórmula, lembra que a gente calculou antes? Te mostrei, tem duas. Nesse caso, nas derivadas laterais, o professor ensinou a fazer só com essa, então eu faço com essa. Bom, mas não é a derivada no ponto A que eu quero, é a derivada no ponto A mais, né? Então, é pela direita. Então, aqui, em vez de ser A, vai ser A mais, né? A gente bota um maisinho aqui. No caso, para a esquerda, nessa derivada aqui, nós não vamos botar mais. A gente vai botar o menos e aqui em cima do A, o menos. Entendeu? Mas é a mesma fórmula, né? Que a gente usou antes. Beleza. Bora lá. Então, a derivada do... Ó, vamos fazer o exemplo. Ele quer no ponto 2. Então, a derivada lateral no ponto 2, pela direita, vai ser o limite de x tendendo a 2 mais de f de x menos o f de 2, que é o ponto, né? X menos 2. Bom, de forma análoga, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e resolver isso e resolver isso. Eu vou levar lá para cima para a gente analisar, tá? Então, quando o x tende a 2 mais para valores maiores que 2, qual função que eu vou usar? Daí eu tenho que olhar lá em cima, ó. Para valores maiores que 2, ó, se x for maior que 2, então eu vou usar a função 7 menos x. Então, no lugar do f de x aqui, eu vou botar 7 menos x, tá? E agora eu quero o f de 2. F de 2. Eu quero, no lugar do x dessa função, ó, no lugar do x, eu quero botar 2. Só que daí, quando é 2, tem que olhar o que as funções dentro dizem. Então, olha aqui, ó, para x maior que 2 ou igual a 2, eu tenho que usar essa função. Então, se eu quero o x sendo 2, ó, x maior ou igual a 2, se eu quero igual a 2, então eu vou ter que usar essa função, 7 menos x, certo? 7 menos x, só que no lugar do x eu vou botar o 2. 7 menos 2, f de 2 vai ser 5. Espero que esteja compreensível. Tu tem que seguir as regras, tu entendeu? O que ele tá dando ali em cima na função. Certo? Porque eu quero botar o x sendo 2. Só que o x tá dizendo x maior ou igual a 2, eu uso essa função. Se eu quero igual a 2, igual a 2 tá dizendo que é essa. Certo? Tranquilo, né? Fácil. Substitui aqui, ó. Vai ser o limite de x tendendo a 2 mais de f de x, a gente pegou que é 7 menos x. A gente analisou e foi isso. Menos a f de 2, acabamos de ver que é 5. X menos 2. F de 2
pela direita vai ser o limite de x tendendo a 2 mais 7 menos 5. 7 menos 5 é... Ó, vou deixar na frente assim. Menos x, 7 menos 5 é 2. Mais 2, né? X menos 2. Bom, se tu analisar, o nosso problema aqui é essa partezinha de baixo. Por quê? Porque se eu pegar um valor aqui, o 2, por exemplo, eu botar o 2 aqui, vai dar 0. 2 menos 2 é 0, né? Se eu pegar um valor um pouquinho maior que 2, é o 2,0000, como eu te falei, menos 2 vai dar 0,000000000, que é quase um zero, entendeu? É quase um zero. Então, vai dar 0 no denominador. E 0 no denominador não pode na matemática, né? Então, a gente tem que fazer um jeito desse x menos 2 sumir daí. Como que nós podemos fazer? Nesse caso, não tem nada de equação de segundo grau, não tem como fazer com raiz, não tem, sabe? O professor deu uma alternativa, por exemplo, de botar o menos aqui em evidência. Porque, olha só, eu vou reescrever, ó. Limite x tendendo a 2 mais, menos em evidência. Se eu botar o menos em evidência, aqui fica mais x, concorda? E se botar o menos em evidência, aqui fica menos 2 sobre x menos 2. Tá vendo que deu x menos 2? X menos 2, pronto. Agora sim eu vou poder cortar esses dois, porque eles são exatamente iguais. Cortar, né? Eu vou dividir em cima e embaixo por x menos 2, né? Daí, quando eu fizer isso, limite x tendendo a 2 mais, ó, menos, eu vou dividir x menos 2 por x menos 2, fica 1. X menos 2 dividido por x menos 2 fica 1, né? Qualquer coisa dividida para ela mesma dá 1. Menos 1, ó, menos com mais na divisão dá menos, então limite de x tendendo a 2 mais. Menos mais na divisão dá menos, e 1 dividido por 1 dá 1. O limite de uma constante, de um número, é sempre a constante. Então, essa derivada aqui pela direita do 2 deu menos 1. Agora parte para outra derivada. Vamos fazer. Eu vou apagar tudo isso aqui, só vou guardar que a derivada deu menos 1. Ótimo, de novo, para te fixar. Então, a derivada normal, para te derivar, é assim. F' de A é igual ao limite x tendendo a f de x menos f de A sobre x menos A, certo? Vai decorando. E agora aplica, né? Aplica o ponto no A. Eu quero f' de A pela esquerda do limite de x tendendo a 2 menos fx menos f de 2, ponto 2, x menos 2. Aqui eu esqueci de botar, é 2, né? É o ponto 2 que eu quero. De novo, vou destacar esses dois porque é o que eu quero resolver. Tá lá em cima. Bom, quando o 2 for pela esquerda, por valores menores que o 2, eu tô calculando para valores menores que o 2, a função vai ser qual? Para valores menores que o 2, ó, x menor que o 2, eu tenho que usar a função 3x menos 1. Então, no lugar do f de x, eu vou usar essa daqui, ó. Aqui eu vou botar 3x menos 1, certo? E a f de 2 eu tenho que calcular, ó. Lembra que eu te falei? Eu quero botar o 2 aqui no lugar do x, porém tem a ordem. Se o x for igual a 2, eu tenho que usar 7 menos x. É isso. Então, aqui para calcular o f de 2, eu vou ter que usar f de x sendo 7 menos x. F de 2 vai ser 7 menos 2. Desculpa. E isso aqui é 5. Ótimo, esse deu 5. Vamos reescrever, ó. Vai reescrever. Então, a função f de x eu defini que ia ser 3x menos 1 por causa da regra lá, que tinha que ser os menores que 2, e eu tô usando os menores que 2, né? Menos a f de 2, eu acabei de ver que é 5, sobre x menos 2. Ótimo. Tá chegando a hora de aplicar o limite. E tu vai ver que vai dar indeterminação, ó. Menos 6 sobre x menos 2. Se tu colocar aqui o valor 2, vai dar 2 menos 2, que é 0. Ou um pouquinho menor que o 2, 1,99999999, tu vai ver que quando tu subtrair 1,99 menos 2, vai dar um número muito, muito próximo de 0. Só que negativo, vai tipo dar um 0,00000000002, por exemplo. Que é praticamente 0. E daí vai ter 0 no denominador. Daí não pode, porque daí é uma indeterminação. Pode ser qualquer resposta a isso. Então, a gente tem que algebrizar isso aqui para fazer sumir o x menos 2. É isso. Bom, daí como é que eu posso fazer? Eu vi aqui que tem 13 e 6, né? Eles são
múltiplo, né? Então, eu posso fazer assim, eu posso botar o 3 em evidência, ó. Igual a limite de x tendendo a 2 negativo. Eu vou botar o 3 em evidência, né? Eu divido 3x por 3, fica o x. Divido menos 6 por 3, fica menos 2, certo? E embaixo ainda tem um x menos 2. Ótimo, agora em cima eu tenho uma multiplicação, então eu posso cortar esse termo com esse termo, porque eles são iguais. Cortar, né? Como eu já disse, eu estou dividindo em cima e embaixo pelo termo. Quando eu dividir x menos 2 por x menos 2, ficou 3 vezes 1. E 3 vezes 1 é 3. Então, em cima ficou 3, né? E embaixo, x menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. Daí ficou 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. Então, o que eu fiquei com o limite de x tendendo a 2 pela esquerda? Ficou 3, né? E o limite de uma constante, de um número, é a própria constante. Não importa qual o número que está tendendo, né? É 3. Bom, a derivada pela esquerda deu 3. Bom, aí a gente já consegue ver que a derivada pela direita deu menos 1. Derivada desculpa, é do 2 aqui. Pela esquerda deu 3, né? Então, quer dizer que a derivada no ponto 2 não existe. Para a derivada no ponto 2, a derivada no ponto 2 existir para essa função, eu precisava que a derivada pela direita do 2 fosse igual à derivada pela esquerda do 2, só que elas não são. Então, ela não existe. Não tem, ó, ela não existe. Tá aqui, então eu calculei a derivada pela direita, pela esquerda. Deram diferentes, logo f de 2, a derivada no ponto 2, não existe. Aqui, só mais para completar aquele exercício que ele passou, mostre que f é contínua em 2. Bom, aqui ele só queria saber se essa função aqui, ela é contínua no ponto 2. Daí tem que lembrar dos critérios de continuidade, né, que a gente estudou no trimestre passado, eu acho. Para ser contínua, vai ter que existir a função exatamente no ponto 2. Então, como é que a gente faz? A função no ponto 2 vai ser o quê? Lembra? Quando x for igual a 2, tem que usar 7 menos x. Então, a f de x vai ser 7 menos x, 7 menos 2, e f de 2 vai ser 5. Bom, um critério de continuidade tá valendo, ó. Tem o ponto 2. Ele existe, certo? O outro critério é que os limites laterais do 2 sejam iguais. Agora, os limites, né? Limite de x tendendo a 2 pela direita e o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, né? Os limites laterais do ponto 2 em questão, tem que ser iguais. Só que agora tu tem que analisar. Para valores 2 mais, então um pouquinho maiores que 2, ó, maior que 2, eu uso a função 7 menos x, certo? Então, para valores menores que 2, um pouquinho menores que 2, ó, menor que 2, eu uso 3x menos 1. E agora é só calcular o limite, né? Um pouquinho maior que 2 seria 7 menos 2,0000000000001. Se tu fizer isso, vai dar por exemplo, Então, um número muito, muito próximo de 2 pela direita seria o 2,00000, um pouquinho maior que o 2, certo? Se eu fizer 7 menos esse valor, vai dar 4,99999, que é praticamente o 5. Então, é mais fácil tu, em vez de fazer essa conta com esse número grande, bota logo 2 aqui, ó. 7 menos 2, 5. Deu 5, mas é bom sempre fazer essa cálculo assim pra ver, porque às vezes dá diferente, tá? Bom, aí aqui, um número um pouquinho menor que 2, vai ser 3 vezes 1,999999. Eu vou botar na calculadora, quer ver? Olha lá, eu fiz 3 vezes 1,99999999, deu 5,99999, deu quase 6, tá vendo? E eu ainda tenho que diminuir 1, então menos 1. Deu 4,99999, deu 5, né? Isso é praticamente o 5. Então, tipo, se tu botar o 2 aqui no lugar do x, vai ficar 3 vezes 2 menos 1, 2 vezes 3, 6 menos 1, vai dar o 5, entendeu? Direto. Só que é importante tu pensar nessa analogia, né? Que são os valores um pouquinho maiores que 2, porque às vezes dá diferente, tá? Presta atenção.
Os limites laterais deram iguais, ó, deu 5. Então, o limite no ponto 2, quando ele tende exatamente ao 2, ó, os limites laterais do 2, e quando tende exatamente ao 2, a função também vai ser 5, porque os limites laterais são iguais. Certo? Daí, se os limites laterais são iguais, o critério de continuidade também está satisfeito. E tem mais um. O último critério é que o limite da função no ponto 2 tem que ser exatamente igual à função aplicada no 2. Então, viu? A função aplicada no 2 deu 5. O limite da função, quando o x tende ao 2, deu 5. Pronto, o critério tá satisfeito. Então, ela é contínua. Nem vou escrever, né? Porque essas daqui tem que ser igual, eu teria que escrever, mas nem vou escrever. Então, essa função aqui, ela é sim contínua no ponto 2. Bom, daí ele desenhou aqui o gráfico, eu só vou desenhar bem rapidinho. Lembra? Quando eu botei o 2 na função, ela me deu o 5, lembra? Agora eu tenho que analisar as funções, né? Eu vou desenhar essa função que eu tô tentando desenhar, ela é dada por duas funções. Então, eu desenho antes essa, depois essa. Bom, 3x menos 1, eu sei que ela passa o menos 1 no y. Então, ela passa bem aqui, um pontinho aqui. E daí, eu acho a interseção com o x fazendo a raiz, né? 3x menos 1 igual a 0, a raiz é só igual a 0. 3x passa para ela ficar 1 e é 1/3, né? Passa dividindo. Então, x é 1/3. 1/3 é 0,333 alguma coisa, né? Então, ele tá bem aqui, um pouquinho menos que o meio, né? Aqui. Então, se tu fizer a reta, ela vai passar exatamente por aqui, né? Ela é assim, ó. A reta é assim, ó. Essa daqui. E agora a outra. 7 menos x. 7 menos x, ele passa no 7, lá em cima. E 7 menos x, se eu fizer a raiz, né? Igualar a 0, passa para lá, fica menos 7. E se eu multiplicar por menos 1, porque eu quero x e não menos x, se eu multiplicar por menos 1 toda a equação, vai ficar x igual a 7. Então, ele passa exatamente aqui no 7, né? Top, então aqui nós fazemos uma reta mais ou menos, né? Uma reta mais ou menos. Uma reta meio curvada. Certo, essa aqui é a 3x menos 1 e essa é a 7 menos x. Bom, uma função contínua é aquela que continua, né? Por exemplo, essa função aqui, ela não é contínua, mas essa ela é. Se, por exemplo, tem uma bolinha aberta aqui no meio, ela já não é contínua. Ou se ela tem uma interrupção assim, ela não é contínua. Da mesma forma, essa função, ela só vai ser contínua quando a parte de baixo, assim, ela seguir, ó. Como ela tem um caminho para lá e um caminho para cá, não é contínua. Dessa maneira como ela tá aqui, ela não tá sendo contínua. Ela só vai ser contínua quando eu descartar essa parte e essa parte. Porque daí ela vai seguir um rumo, ó. Tá vendo? Portanto, dessa maneira, ela realmente é contínua, como a gente tinha visto antes, pelos critérios, né? Ela realmente é contínua. Porém, como nós vimos, ela não é derivada no ponto 2 aqui, ó. Ela não tem derivada no ponto 2. Para o resto, pode ser que ela tenha, para esses pontinhos aqui, ó. Para esses daqui, ela pode ter. Porém, no ponto 2, a gente acabou de ver que as derivadas laterais deram diferentes, então no ponto 2 não tem derivada. Daí o professor veio com a conclusão da assim, ó. Quando uma função ela é derivável, ela é contínua. Então, eu pego uma função, eu derivo ela. Dá certo, derivei ela, deu certo, então ela é contínua. Porém, quando uma função é contínua, nem sempre ela é derivável. A gente tem aqui um exemplo. Ela é contínua, mas ela não é derivável naquele ponto. Ela é contínua no ponto 2, ela tem uma continuidade, ela segue. Mas ela não tem derivada aqui, ó. Não tem. Daí ele chegou a essa conclusão, né? Eu escrevi, ó, o vértice é curvado, portanto existe derivada. Porém, quando é um bico, é uma ponta, né? Tem uma ponta, então não tem derivada naquele ponto. Então, por exemplo, se tiver uma coisa assim, em todos esses pontos, em todos esses bicos, não existe derivada. Lembrando que ela é contínua aqui, porque, tipo assim, se eu pegar qualquer valor de x aqui nesse intervalo aqui, ó, eu vou encontrar um valor para y numa imagem. Top, né? Falei tudo. Então, por exemplo, eu tenho, só para lembrar das propriedades, eu tenho essa função. Eu quero derivar ela, né? F' de x vai ser a derivada de 1 sobre x ao quadrado. Eu tenho aqui a divisão de duas funções, né? A função constante e a função x ao quadrado. Eu faço pela regra do quociente.
a de cima derivada vezes a de baixo, menos a de baixo derivada vezes a de cima, sobre a de baixo ao quadrado. A regra, né? Daí eu faço derivada de 1 é 0, daí isso aqui dá 0, e daí a derivada disso aqui fica menos 2x, né? Sobre x na 4. E eu achei a derivada já. Se eu quiser simplificar aqui, né, x na 4 é x na 3 é x, daí eu simplifico esse x com esse x e fica menos 2 sobre x na 3. Concorda? Mas tem que ficar fazendo a derivada do quociente. Se eu não quiser, como é só x, eu posso passar para cima com o expoente negativo, lembra? 1 vezes x na menos 2, que é a mesma coisa que x na menos 2, daí eu derivo essa assim, ó. E daí fica menos 2x na menos 2 menos 1, menos 2x na menos 3, né? Passei para frente o expoente multiplicando e subtraí 1 do expoente. Daí fica menos 2. Daí passa o x na 3 para baixo e fica a resposta assim. Daí aqui, ó, eu quero derivar as somas, então eu derivo essa antes, depois essa, já expliquei. Daí tem o produto, a multiplicação de duas funções, né? Como que eu faço? Eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, mais derivo a segunda vezes a primeira. Daí tu deriva, né? Deriva essa, ó. Derivei. Daí sobrou isso. Se eu quiser, eu posso ir fazendo, né? As distributivas. Mas, neste momento, onde tu já derivou, o professor disse que pode parar. A derivada do quociente, acabei de dizer, é a mesma coisa, tá? Só pra te lembrar. É o mesmo padrão, ó. É a mesma coisa da multiplicação, né? Só que daí, no meio aqui, em vez de ser mais, vai ser menos, ó. É a mesma regrinha. Só que daí, depois, tu tem que dividir também pela de baixo ao quadrado. Só para te conseguir ter um padrão na mente, né? Daí depois vem a equação da reta tangente. Aqui, Gabi, sobre a equação da reta tangente. Como eu tava te falando, né? A gente tem ali um ponto, uma função quadrática, uma parábola. Daí eu pego um valor de x, daí eu encontro lá no y uma imagem e tal. Daí aqui eu tenho um ponto. E por esse ponto eu tenho certeza que passa uma reta. E essa reta tangente, ela é dada por f de x igual a x mais b. E a minha derivada nada mais é que esse a. É o que eu encontro calculando, né? E esse A, no caso, a derivada é a inclinação da reta tangente, né? Como eu sei que ela tá tão assim ou tão assim, entendeu? Então, aqui tá pedindo, encontre a inclinação da reta tangente, a curva, a fórmula quadrática, no ponto 1,4, é encontrar a derivada da reta... Desculpa, é encontrar a derivada da reta tangente, né? A derivada, no caso, o A da reta tangente. E daí ele te deu o pontinho aqui. É só isso. Ali o gráfico, ó. Bom, bora lá. Então, vamos calcular a derivada nessa função. A derivada dessa função vai ser a derivada de todas essas coisas. Então, vai ficar menos 2x na 2 menos 1, 1. Derivada do x vai ser, ó, passa 1 pra frente multiplicando, fica menos 1, né? Menos x na 1 menos 1 fica 0. Daí fica 1, concorda? E a derivada da constante é 0. Ótimo, tá aí a minha derivada. Porém, eu quero... Essa aqui é a derivada genérica, né? Para qualquer reta tangente a essa função. Porém, eu quero pro ponto x1, ó. Ele me deu o ponto x1 aqui, ó. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 menos 1. F' de 1 vai ficar menos 2 menos 1. E F' de 1 vai ser menos 3, certo? Então, lá naquela reta tangente aqui dessa função aqui quadrática, tem o pontinho 1 aqui. Passa a reta tangente e ela é feita por f de x igual a x mais b. Esse a é o menos 3. Menos 3x mais b. Ela é assim, essa reta aí, ó. Menos 3, tá? Bom, eu já fiz o que o exercício pediu. Ele pediu para encontrar a inclinação da reta, eu já achei. Menos 3. Que é a derivada, né? Aqui, ó, a derivada. No ponto 1. Porém, o professor ele fez também para encontrar o b, né? Pra gente ter toda a equação da reta, que é o que a gente tá estudando, a equação da reta tangente. Para achar isso, basta fazer o quê? Sabe fazer o quê? Tu percebe que no momento que eu falo assim, ó, essa reta tangente, ela intercepta a parábola em apenas um ponto. Então, quer dizer que esse pontinho, ele pertence à parábola e também pertence à reta, né? Ele pertence às duas
as duas coisas. Então, basta eu aplicar esse ponto 1,4, que é o x e o y, aqui. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, né? Isso a gente tem que lembrar. Então, quando eu vou usar esse ponto, porque ele também pertence à reta, né? Essa aqui é a equação da reta. Então, quando o y for 4, o x vai ser 1. Então, olha ali. 4 vai ser menos 3 mais b. 4 passa para lá mais 3 fica b. E 7 é igual ao b. Olha ali, eu achei o b da reta tangente. Então, a minha reta tangente aqui ao ponto 1, aqui é o ponto 1, vai ser o quê? Vai ser menos 3x, essa era a minha derivada que eu achei, e o b acabei de achar que é o mais 7. Olha ali, ó. Essa é a reta tangente à função, a esta função, no ponto 1. 1, 4, no caso, né? Mas no x1 aqui. Legal, né? Assim que a gente acha. Outro exemplo aqui, ó, que daí ele só dá o valor do x. Vamos calcular 10. Geralmente eles dão equações em segundo grau, né, que é mais comum. Determinar a equação da reta tangente às seguintes curvas nos pontos indicados, esboçar o gráfico. Vou fazer só esse, tá? Capaz. Ele quer essa função, ele quer achar a reta tangente a essa função no ponto x igual a 1. Não é, esse gráfico não é exatamente aquilo, tá? Só para mostrar. Eu vou pegar o x sendo 1, eu quero o x1 aqui, ó. x1, vou aplicar na função e vai me gerar um valor lá que não me interessa. E aqui me gerou um ponto. Não me interessa no momento. Me gerou um ponto, certo? Por ele passa uma reta tangente. Eu tenho certeza que passa. F de x igual a x mais b é a equação dela. Eu quero achar esse a e esse b. O a é a minha derivada, o b eu vou ter que achar, né? Bom, como eu só tenho o x de um ponto, né? Esse pontinho eu só tenho o x dele, eu quero o y também. Como que eu posso achar o y? Eu posso colocar na função esse x, certo? Daí eu aplico o y, o x sendo 1. F de 1 vai ser 1 ao quadrado é 1, menos 1. F de 1 vai ser 0. Olha ali. Então, eu acabei de achar que o y é 0. Então, esse pontinho aqui, ó, eu tenho certeza que quando eu aplicar 1 no x, ele vai dar um 0. Claro que tá meio desfigurado, né? Porque o 0 seria aqui. Então, o nosso ponto ali é 1, 0, certo? O x ele me deu e o y eu acabei de achar que é 0. Bom, ele quer saber a equação da reta tangente, então o que a gente faz? A gente pega e deriva essa função, vamos derivar. Derivar ela para achar o a, né? Primeiro. Então, passa para frente multiplicando 2 e fica 2x, subtrai um dos expoentes, x na 1, derivada da constante é 0. Pronto, essa é a derivada. Porém, essa é a derivada para qualquer reta tangente ao gráfico, qualquer reta tangente a essa função. Eu quero no ponto 1, para o x sendo 1. Então, a derivada no x sendo 1 vai ser 2 vezes 1, que é 2. Então, o meu coeficiente angular da reta tangente aqui, quando o x é 1, vai ser 2. Olha ali, ó. 2. Mas eu não quero só o coeficiente angular, eu quero também o linear, para mim saber qual é a equação dessa reta tangente. Daí, o que eu tenho que pensar? Como eu te falei, esse pontinho aqui que eu tenho 1 e 0, esse pontinho aqui, tá vendo? Ele pertence à parábola e à reta, entendeu? Se a reta é tangente e ela toca a parábola em apenas um ponto, quer dizer que esse ponto pertence às duas, né? As dois gráficos. Portanto, eu posso utilizar aqui na equação da reta tangente aquele ponto, porque é um ponto comum, Vamos lá. F de x igual a 2x mais b, equação da reta tangente. F de x a gente sabe que é o y, né? 2x mais b. Bom, utilizando aquele ponto, eu sei que esse é o x e esse é o y, né? Então, quando o y for 0, o x vai ser 1. E daí eu acho o b. 0 é igual a 2 mais b, 0 menos 2 é igual a b, menos 2 é igual a b. Então, b é menos 2. Portanto, a equação vai ficar f de x igual a 2x mais o menos 2. Então, fica o menos 2, né? Então, essa aqui é a equação da reta que tangencia essa função no ponto 1, 0, ou seja, no x igual a 1. Deu para entender, né? Bom, então aí tá fazendo mais sentido a derivada, né? Eu não vou ficar fazendo o gráfico, tá?
porque daí tem que ficar desenhando isso aqui, tem que pegar a raiz e tudo, daí eu não vou ficar, tipo, desenhando, sabe? Mas é a mesma pra todos. E daí, ele deu aqui as coisas também, né? Se tu quiser fazer por regrinha, mas eu prefiro fazer assim que dá mais certo. Aqui eu fiz dessas regrinhas aqui que tinha no papel aqui e deu errado. Então, eu não confio muito. Bom, vamos para mais um exemplo da equação da reta tangente. Determinar a equação da reta tangente a seguinte curva. Esta curva. Eu vou pegar no ponto x igual a 2, né? Que ele pediu. Bom, como eu te mostrei ali, é bom a gente ter, né, o y do ponto, porque daí eu consigo descobrir o b da reta tangente. Então, eu tenho o x, né? Eu tenho lá o gráfico, a função, não sei como é que ela é. Daí eu pego o ponto 2, daí eu aplico na função e dá um valor y aqui. Daí tem aquele pontinho ali. Passa uma reta tangente, que é f de x igual a x mais b. Daí eu descubro o a fazendo a derivada no ponto do x aqui, no x sendo 2. E o b eu só descubro se eu tiver essa coordenada y. O que eu posso fazer? Eu posso botar o x na função. Então, vamos lá. Fazer o gráfico bem certinho aqui, ó. Tenho 0, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele passa no 6, positivo. Então, no y aqui. É uma parábola de concavidade virada para cima, porque o valor aqui na frente do x ao quadrado é positivo. Então, é assim. É assim. E ela vai cortar no ramo negativo. Deixa eu pensar. Isso, ela vai cortar o eixo do y no ramo negativo. Então, ela vai fazer assim, ó. Eu não sei se ela toca o eixo do x. Vou fazer as raízes aqui, né? Eu vou construir o gráfico, tá? Só um aqui pra ter o exemplo. Então, eu tô pegando e fazendo as raízes dessa equação, certo? Então, eu vou ficar com o b ao quadrado, que é o menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6, sobre 2 vezes o a, que é 1. X igual a 3 mais ou menos que 9, menos 4 vezes 6, 12. Não é 12 aqui, é 24. 4 vezes 6, 24 sobre 2. Bom, eu vou ficar com uma raiz negativa, então quer dizer que eu não tenho valores reais, não existe valores reais para o x, certo? Eles vão lá para os complexos, daí eu não vou fazer aqui. Isso quer dizer que essa parábola não corta o eixo do x em lugar nenhum. Então, ela é assim mesmo. Ótimo. Daí, quando eu tenho o 1 e o 2 aqui, quando o x for 2, ó, eu vou aplicar na função, eu vou aplicar na função e vai me dar aqui valor. Não sei se é o 3, tá? Porque aqui pode estar desproporcional. Então, eu vou botar o 2 na função. 2 na função vai ficar 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 6. Vai ser 4, menos 2 vezes 3, 6, mais 6. F de 2 vai ser o 4. Eu acho que é isso sim, viu? 2 vezes 3, 6, né? Menos 6, mais 6, isso aí. Daí corta aqui, fica 4. É, aqui ficou meio desproporcional aqui, seria o 4, tá? Eu vou botar aqui 4. Deu pra entender?